E falando em futebol, em São Paulo, um grupo que administra 149 condomínios, só em 2010, estava falando de multa de palavrão, né? Aplicou 299 multas de advertência por palavrões. Ah, isso já está rolando, então. Não é uma coisa que pode ser, já está acontecendo. Acontecer ainda. Não, São Paulo, Rio de Janeiro, esses assuntos já estão correndo solto, entendeu? Eita, Você vai ver o Fabrício Battaglin, que foi espiar. O que é que mudou o comportamento dos paulistanos com essa coisa da multa no teu prédio? É verdade, de palavrão. Não pode mais falar palavrão jogando futebol. Presta atenção, Rodolfo. Ó, que santinhos na quadra, não se ouve um palavrãozinho durante o futebol. Toca a bola! E olha que a gente ficou um bom tempo gravando. Vem cá, será que foi por isso, hein? Qual de vocês é a maior boca suja aqui da quadra? Peraí, deixa eu chegar nele. Você é o? Diego. Tudo bem, Diego? O que você costuma gritar? E fala aqui. Pedro. Só pra eu escutar, vai. Baixa. Que mais? Rapaz, que repertório, hein? É só ele que fala palavrão? Eu duvido. Quem mais? Você? Não, você não. Não, esse daqui também é craque. Craque de palavrão ou craque de bola? Craque. Os dois. Você também? Eu não falo. Todo mundo Vai lá. fala. O que a galera costuma ouvir aí? Não. Essas coisas. O de sempre. Isso é o de sempre. Você escuta no trânsito. Mas quando é que você solta isso aí? Quando você erra o chute? Quando eu erro o chute, quando eu chuto, quando eu caio no chão, quando erro um passe pra mim e... Toda hora. Vamos mudar a pergunta. Quando é que você não fala palavrão? Nunca. Ok, entendi. A nossa presença, ainda bem, inibiu a língua solta da molecada. O condomínio tem umas 30 crianças que se reúnem todo dia para jogar bola na quadra. Sem adulto por perto, sabe como é que é, né? É um festival de palavrão. E eles têm bons argumentos para defender o vocabulário. É melhor a gente, sei lá, às vezes usar o palavrão do que, sei lá, sair na porrada aqui com os amigos. E eu acho que não é, tipo, é coisa do jogo, assim, a gente fala, tipo, você nem pensa no decorrer do jogo, a gente não pensa, porque se a gente fosse parar pra pensar, a gente ia segurar um pouco. Porque é mesmo na hora do jogo, a gente fica meio bravo e aí solta o palavrão. Mas não daria para falar outra coisa que não fosse palavrão. A gente não pensa. Sei lá, tipo, você nem pensa, mas quando você vai ver, você já falou. Ou seja, multa de palavrão aqui não ia dar muito certo, né? Nem os pais querem ouvir falar nisso. Nossa, eu ia estar frita. eu acho que a mesada ia ser cortada ao extremo. Não, eu acho que, não sei, eu acho que não precisa disso. Mas muito prédio em São Paulo acha que precisa sim. Essa administradora de condomínios cuida de 149 prédios na capital. 80 deles já aprovaram a multa e só no ano passado distribuíram 299 penalidades. Agora, explicação importante. Não é em todo lugar que falar palavrão dá multa. Por exemplo, jogão de futebol na TV, final de campeonato. O time faz gol, o torcedor vai para a janela e começa a gritar um monte de palavrão. Para comemorar, para tirar sarro dos vizinhos. Isso com certeza você já viu. Dá multa? Não, porque ele está dentro da unidade dele. Ele está na casa dele. Essa multa nós podemos aplicar a partir do momento que ele está numa área comum do prédio. Então, se ele estiver na portaria, no hall social, no elevador, em qualquer área que outras pessoas usam, ele tem que respeitar e acatar a regra. Dentro da casa dele, infelizmente... Ele pode... Ou felizmente, né? Pelo menos dentro da casa dele, ele pode. E se for depois das 10 da noite? Depois das 10 da noite, ele pode sofrer uma outra multa, se ele for flagrado, né? Que à noite é difícil identificar de onde vem o xingamento, né? Mas, na verdade, ele não vai ser multado por palavrão. Ele vai ser multado por perturbação da ordem do silêncio, a partir das 10 da noite. No condomínio em que o Gleiton é síndico, não. O palavrão foi na quadra mesmo. E aí, ó, não teve jeito. Ele tacou multa no morador. O mesmo, aliás, que tinha sido contra quando ela foi aprovada na Assembleia. Tá, mas não existe jogar sem um palavrão, né? Pô, xinga baixo, né? Pra não incomodar as pessoas, né? Que o idoso, a criança não é obrigada a estar, né? Tipo... Ouvindo aquilo. Ouvindo. Pô, xinga baixo, xinga no pensamento, toma uma água, sabe?
Tipo uma bala, sei lá, pede pra dar, né? Pede pra sair do jogo, vai esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça, mas não xinga porque dói no bolso. A partir de hoje vai doer no bolso. E doeu, viu? O cara xingou uma vez, foi advertido. 2, levou uma bronca por escrito. Na terceira, aí veio a multa, de R$ 340, o valor do condomínio. Mas isso varia de prédio para prédio. Normalmente fica entre 30% e 50% da taxa mensal. Agora, vai perguntar se o povo ainda grita besteira lá onde o Gleiton é síndico. Agora, e para aquele cara que tá pensando assim em casa agora? Pô, mas nem o meu palavrãozinho mais me deixam falar. No jogo de futebol, que é um ambiente que eu tô lá com meus amigos, tô à vontade, errei o chute, vou querer mandar o meu parceiro para aquele lugar e não vou poder mais, né? O que a gente vai falar para esse jogador amador? Então, o que vai falar? Meu, tipo, aluga uma quadra fora do condomínio, uma quadra que você sinta-se à vontade com os amigos, porque tem que se ter, né? Locação de quadra, geralmente vai para um campo de futebol, vai para lá você xinga. Infelizmente é que nem eu falo, a gente paga quando opina para morar num prédio, tem que seguir as normas. Poxa, mas eu tô pagando e tal. E tem normas é para ser cumpridas, né? Então, aí a gente veio aqui para o Rio de Janeiro. Há controvérsias a respeito desse assunto. É mesmo. Aí o condômino ali, como é que chama? O síndico ali disse, olha, então aluga a quadra, fica fora do condomínio. Aí nós encontramos aqui no Rio de Janeiro uma quadra que é alugada, fora do condomínio, né? Só que fica perto de prédios. Pronto, também não pode. Então. E aí? Aí como é que resolve esse assunto? Tem que xingar baixo. Tem que xingar baixo. É verdade, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, os chefes de condomínio e os síndicos não quiseram falar, porque tem alguns condomínios que já estão aplicando multa dentro do condomínio, igual São Paulo, né? O pessoal está meio assim ainda, porque tem muita gente reclamando, né? Agora, dentro dos campos de futebol alugados por vocês, meninos que gostam de jogar futebol, perto de locais onde tem prédios, também está dando multa. Está dando expulsão, na verdade. Caramba! Aí a repórter Jaqueline Silva foi conferir aqui perto. Dá uma olhada. Vamos ver. Difícil pensar em futebol sem palavrão, mas nesse condomínio aqui no Rio de Janeiro, quem não segura a língua toma falta. Dá pra jogar futebol sem falar palavrão? Com certeza, dá sim. É uma missão impossível. Não, claro que não. Será? Não achou a bola, pô. Vamos então entender as regras. Com a palavra, ele, a autoridade máxima dentro das 4 linhas. Essa figura tão polêmica, o juiz. Aqui a primeira regra é o seguinte, primeiro palavrão a gente falta e uma advertência verbal. Segundo palavrão, falta e cartão amarelo. Terceiro palavrão, falta e cartão azul. E o quarto é expulso. A placa está ali, ó, avisando aos mais distraídos. Não tem desculpa. O subconsciente de vez em quando pede, né? Mas a gente vai tentando controlar da melhor maneira possível para não ser expulso. Na hora que dá aquela raiva, você fala o quê? Você fala pi, pó, pu e acabou. A ideia surgiu depois que a vizinhança começou a reclamar das, digamos, poesias que eram declamadas em campo. Essa ideia surgiu a partir do momento que o pessoal forma futebol com palavrão. E a garotada muito afoita e começou a falar uns palavrões mais avantajados e tem um prédio aqui na frente, o pessoal começou a reclamar, então surgiu essa oportunidade da comissão de futebol estar implantando essas faixas aqui, palavrão é falta, e a gente contrata o juiz e chega para ele e fala, ó, se o rapaz falar um palavrão, é falta. Quando não gosta do que o juiz fez, como é que tem que falar? Seu lindo, tem que elogiar, é bonito, é cabeção, é gordinho, é poste, entendeu? Tem que trocar os adjetivos. É melhor que seja, que eles respeitem as placas e as normas, senão a gente vai chamar o pessoal do choque de ordem aqui para poder fazer um choque de ordem do palavrão.
parece que deu certo. Não sei se é por causa da nossa presença, mas o pessoal por aqui se comportou direitinho. Não ouvimos nenhum palavrão. Nada de palavrão. Vamos aderir à campanha. Bom, mas teve gente que se entregou. Eu não sei se você reparou, mas sem querer eu soltei um. Ô, juizão, papou mosca, hein? Me conta uma coisa. Já falaram da sua mãe hoje? Você ouviu alguma gracinha? Hoje não. Não? Você, como juiz que costuma, né, ouvir muita coisa durante os jogos, se sentiu mais à vontade hoje? Aqui sim. Falta ou multa. Essa foi boa, gostei. Quero saber a sua opinião aí de casa. Então eu montei uma enquete aqui no nosso site do Mais Você, se você é a favor ou contra a aplicação de multas em quem fala palavrão em lugares públicos, como condomínio, por exemplo. Então você entra no nosso site, está aqui, olha, vem aqui nesse cantinho aqui, você pode votar. Ah, legal. Né? Ser feliz é uma escolha, aí você vota. Você é supersticioso, vota. Mas aí no palavrão você vem aqui em cima e põe votar, entra, vai centrar a enquete aqui do lado esquerdo da tua tela. Aí vai dizer assim, você é a favor ou contra a aplicação de multa em quem fala palavrão, a favor e contra. Até o final do programa, você me dando a opinião, nós vamos ver os resultados juntos aqui, tá bom? Pode votar pra mim? Aí, Ana, aproveita. Posso? Onde você quer que eu vote? Eu sou a favor da multa. Você é a favor da multa no condomínio? Vai ser engraçado que agora a gente vai ficar inventando código pra xingar o cara. Papagaio já votou aqui. O primeiro voto, vai ser pelo legal. menos, é a favor, né? E a gente chama o juiz igual o cara falou de lindo. Lindão! Começaram a votar já. A favor, 67%. Deve ter 3 votos, né? Mas... o meu tá aí já. Vamos ver até o final do programa como é que fica aqui a sua opinião. Você pode opinar do Brasil inteiro, né? Agora eu vou contar o que o Código Civil fala dessa coisa de poder dar multa e não poder dar multa, né? Então, se você se sentiu ofendido por algum comportamento do vizinho, porque às vezes tem um jogo de futebol rolando, por exemplo, ontem o Santos jogou lá na Libertadores. Isso. Aí o cara é muito santista demais, e aí o jogo começa normalmente às 10 da noite. Né? Das 10 Aí ele sai fora, ele não se contenta em xingar o palavrão dentro da sala dele. Ele sai na varanda ou na janela. Ô, juiz, acho que é pastar, babá. E você tá lá no outro prédio, vocês que moram em prédios aqui no Rio de Janeiro, tá acontecendo muito isso. E o juiz mesmo não escuta, né? Eu fiz uma enquete particular. Que o pessoal sai na porta, eu já escutei, né? Eu xingo outro. E isso tava dando um problema danado também. Se for depois das 10 da noite, a multa é outra, né? É que você está atrapalhando a ordem pública, então você pode chamar e pedir a lei do silêncio, a lei do psil e tal. Mas o Código Civil determina que a multa de 1/10 do condomínio seja aprovada em assembleia. Caso o condomínio não tome providências, ou no campinho, ou para você gritar lá na sua varanda, você pode tomar medidas, providências, né? Entrar com uma ação no Juizado Especial Civil, amparado pelo Código Civil, pelo artigo que cuida do direito de vizinhança. Tem esse artigo. O artigo é 1277, pedindo, inclusive, danos morais, se você sentir que os seus filhos aí estão sendo ofendidos por algum vizinho que exagera. Mas não vai brigar com o vizinho, vai lá, conversa claro e tudo mais, né? Sabe aquelas novidades em sistemas de segurança que a gente vê naquelas feiras de tecnologia ou então nos filmes de ficção científica? Pois bem, elas já estão no mercado. Agora, o mais interessante é que muita gente está usando na porta de casa. Com medo daqueles arrastões em condomínios, moradores de prédios mesmo estão colocando fechaduras, por exemplo, que só abrem com as digitais ou liberação de entrada com a identificação da face na nossa casa, na porta da casa. Preste muita atenção à reportagem da Elaine Cortez. Começa na entrada. A porta principal só abre depois que a primeira se fecha. Clausura não é só o nome deste controle de acesso. Quem escolheu uma capital como São Paulo para viver está cada vez mais enclausurado. Não é informação da luz não, tá? Por favor.
Grades, cerca elétrica, câmeras por todos os lados e monitoramento constante. Nada disso impediu que os condomínios paulistanos fossem alvos de inúmeros arrastões. Só em 2010 foram pelo menos 24. Este ano, apesar de uma redução acima de 50% nos casos, com 8 registros desde janeiro, a segurança ou a falta dela voltaram a preocupar. Os assaltantes acho que estavam direcionando para os caixas eletrônicos, né? Porque aumentou realmente o número de assaltos à caixa eletrônica. Agora, com todo esse controle e segurança nos caixas, controle das notas e etc., acho que eles voltaram para os condomínios. Silvia é dona de uma empresa que administra 149 condomínios de São Paulo. Uma das maiores demandas dos últimos meses é por serviços de proteção. Antigamente era uma briga, uma guerra em assembleia para aprovar um aumento de câmeras no condomínio. Hoje, digamos que os moradores eles estão dispostos a pagar até o valor quase do condomínio, num rateio em 10 parcelas, por exemplo, né, que é a média que a gente costuma fazer, para colocar um sistema completo de segurança. A administradora explica que a tendência passou dos condomínios horizontais para os verticais por 2 motivos: o grande número de prédios na cidade e de falhas nos edifícios. Brechas que são percebidas com uma simples sondagem. Os criminosos descobrem a rotina dos moradores bem antes dos assaltos. Renderam um entregador de comida pronta no delivery, pegaram a mochila dele, pegaram as comandas, escolheram, acho que o condomínio, ou verificaram os endereços, escolheram um condomínio que era o mais interessante para eles, né? Um condomínio com 4 apartamentos por andar, ele assaltou 3 apartamentos no mesmo andar. Um condomínio está sujeito às regras que um grupo grande de pessoas estabelece e nem sempre a maioria tem as mesmas prioridades. Isso explica por que o investimento individual em segurança está aumentando. Pedro mora neste apartamento da Zona Sul há 5 meses. Uma das primeiras compras para a casa nova foram as fechaduras nada convencionais. Com essas fechaduras, a criança saiu, se a porta ficou semi-aberta, ela toca um alarme indicando que a porta está semi-aberta. E até para o lazer também é uma coisa que é bacana, porque ela sai, ela pode ir na piscina e ela volta e apenas com o dedo ela abre a porta e consegue entrar dentro da casa. A opção garante mais controle porque dificulta a tentativa do bandido, que sempre busca as entradas mais vulneráveis e não teria tempo de burlar um sistema tão complexo. Geralmente as invasões são feitas em apartamentos do térreo ao 4º andar, por causa das rotas de fuga mais próximas. Aqueles que têm portas simples e fechaduras tradicionais também são visados. Esta aqui cadastra as digitais das pessoas autorizadas e dispara um alarme quando está aberta. A primeira identificação biométrica é de quem vai permitir os acessos. Depois disso, só entra se a impressão digital for reconhecida pelo leitor de infravermelho. E olha que no condomínio em que ele mora, não faltam recursos. Está em obra ou tem que deixar a chave na portaria ou com algum prestador de serviço. E a gente tem, nessa de deixar a chave, a gente acaba abrindo uma oportunidade para uma pessoa copiar a chave da sua casa e num segundo momento, entrando dentro do condomínio, ter a cópia da chave para poder entrar no seu apartamento. E foi justamente porque uma funcionária do Pedro perdeu as chaves na primeira semana de trabalho que ele decidiu investir na segunda fechadura deste tipo. Cada uma custa em média R$ 1.500. E o Pedro foi o maior vendedor desta ideia aqui no condomínio. Depois dele, 39 vizinhos copiaram. Ideia que está fazendo muita gente no ramo ganhar dinheiro. O setor de segurança eletrônica tem um crescimento médio de 13% ao ano e só em 2010 movimentou mais de 2,5 bilhões de reais. Este consultor na área teve um aumento de 100% nos pedidos nos últimos 2 anos. De lá para cá, os preços dos equipamentos caíram pela metade e as residências já respondem por mais de 60% das instalações. Entre os aparelhos mais pedidos está o que reconhece placas e outros detalhes dos veículos cadastrados. Encostou no portão, basta um clique no controle que de dentro da guarita o porteiro faz a leitura. Se os dados baterem, o carro passa.
A identificação sonora e visual tem um complemento, o reconhecimento facial. Quem está dirigindo também precisa ter um rosto conhecido. E com tanto entra e sai, não dá para confiar na memória e na rotatividade dos prestadores de serviço, que na maioria dos condomínios vem de empresas terceirizadas. O que ele faz é um reconhecimento de face, através de imagens pré-gravadas, que você, o dono do equipamento, no caso o gestor da área, vai previamente cadastrar os rostos de cada um desses usuários que vai estar entrando, e à medida que você se aproximar, você vai olhar para as câmeras, o sistema vai fazer uma imagem do seu rosto e comparar com a imagem gravada. Se elas coincidirem, você está autorizado a entrar através de aviso sonoro e visual. Se a imagem não coincidir, você está descartado da entrada. Para pedestres, também dá certo. Quem chega a pé pode usar um chaveiro ou um crachá. Mas, se um deles for roubado, ninguém consegue entrar se o morador não estiver presente. A partir do momento que o dispositivo é utilizado, essa imagem vai aparecer no computador. Então o porteiro vai olhar no computador e vai ver que realmente é a pessoa, ele pode liberar. Se forem pessoas diferentes, ele realmente pode bloquear. Olha só, para que esse aparelho faça a leitura, eu preciso manter uma distância de 50 a 80 centímetros. Eu não estou cadastrado. Vamos ver se vai funcionar. E para ter uma ideia da precisão, se você cadastrar um gêmeo, dois gêmeos univitelinos, idênticos, cadastrar um deles e tentar fazer que um deles passe pelo outro, a cada 1000 vezes que você tente, somente uma vez você vai conseguir enganar o sistema. A precisão é de um erro em 1000. Mas o consultor faz um alerta. Toda tecnologia depende de um fator ainda mais importante, o humano. Se um sistema eletrônico falhar ou você tiver algum inconveniente com relação à utilização do sistema, sempre vai ter uma pessoa acima do nível eletrônico que pode tomar a decisão final. Então, a presença de um ser humano é sempre importante. E as recomendações valem para quem mora e para quem chega ao condomínio. É preciso se acostumar com as medidas de segurança e mudar até os hábitos mais inocentes. Presta atenção nesta placa de advertência que tem um local bem estratégico, entrada e saída de moradores, visitantes. Olha só, senhores condôminos, para a sua segurança, ao entrar ou sair, não faça cortesia para visitantes e nem para seu vizinho que está do outro lado da rua. Feche o portão o mais rápido possível. Não é ser mal educado, é ser prevenido. Quem já paga o imposto pela segurança, o padrão de vida num desses edifícios e o condomínio com todas as taxas adicionais precisa desembolsar ainda mais para dormir tranquilo. É o preço para viver em paz numa metrópole como São Paulo. Essa sensação de segurança é uma das coisas que a gente tem hoje com o apoio da tecnologia e das empresas que prestam esse serviço, que agregam essa sensação a mais que hoje a gente não tem com a polícia. E assim, o cotidiano paulistano faz dos condôminos cada vez mais presos, mesmo que os bandidos circulem livremente pelas ruas. Um morador de apartamento, ele comentou que ele gosta muito de pássaros e ele tinha vários canários presos. E ele sempre morou em casa. Quando ele foi obrigado a morar em condomínio, ele se sentiu igual um pássaro. Então ele não tem mais passarinho preso, porque ele se sente muito mal com essa situação.